E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz seu irmão, e Quemuel pai de Arã. Deus abençoe os irmãos. Essa leitura da palavra de Deus possa nos trazer edificação.
Agora o caso está aqui, é que Abraão foi chamado para ser pai, isso aqui é importante. Isaac foi chamado como filho. Abraão foi chamado para dar um testemunho de pai. Isaac foi chamado para dar um testemunho de filho. É onde nós temos sempre a observar e chamar a atenção dos filhos. Se é que nós somos filhos. Veja só que Elias veio para converter os corações dos filhos. Nesse episódio aqui, Deus tratou com Abraão como pai, embora sendo ele um filho de Deus, né? Mas o tipo ali está muito claro, muito perfeito, sendo Abraão o pai, Isaac o filho. Mas o pai, depois de mostrar para Isaac, para o filho, toda a sentença da sua fé, que a sua fé atraiu, todo o sacrifício da sua fé e a obediência a Deus, então a Bíblia diz assim, que eles continuaram juntos. Isso chama atenção. Assim caminharam ambos juntos, o filho com o pai. Mas vejam, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Isaac simplesmente era um filho que obedecia. E ele tinha um pai que simplesmente obedecia, por sua vez. O filho estava obedecendo um pai que obedecia. Então associou uma coisa com a outra, a ponto de ambos poderem andar juntos, mesmo para o sacrifício, como verdadeiros amigos, como um verdadeiro pai e filho, ainda que com o coração cortando. Sabe-se que Abraão tinha certeza que voltaria com o moço, porque ele disse, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Não disse tornarei a vós, ele disse tornaremos a vós. Agora isso aí não foi uma chantagem de Abraão com Deus, nem de Deus com Abraão. Eles vão deixar essa cena aí, na hora que você levantar o cutelo e o brado e providencia um meio para você. Deus não falou isso com Abraão. Deus pediu mesmo para matar o filho. Agora a fé de Abraão não estava também que na hora que levantasse o cutelo, Deus ia bradar e interromper o sacrifício e apresentar o substituto. Não, não foi isso. A fé de Abraão atravessou a morte, passou por ela e foi lá na ressurreição. Vocês têm que sempre guardar isso. Eu gosto muito de repetir isso e é segurança para vós. Porque Abraão é noiva de Jesus Cristo. A noiva de Jesus Cristo tem que ter uma fé que passa por cima de todas as circunstâncias da vida e vem cá na ressurreição. Foi isso que Abraão deixou para nós. Ele foi tão disposto a matar o filho que se Deus não bradasse, teria matado. Agora a sua fé é que Deus ressuscitaria Isaac. Então é a fé da ressurreição. Aquela outra coisa tão profunda e tremenda que nós aprendemos nisso é que Deus, antes de pedir a Isaac, ele deu a Isaac para Abraão. E nós não estamos dando nada para Deus sem que antes ele tenha nos dado. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma a Deus, antes foi ele que nos deu aquilo. Tudo que Deus pede de você, ele já te deu. Ele está pedindo uma coisa que ele te deu. E você ainda tem que saber disso. Você deve dar graças ao Senhor se ele aceita. Porque ele deu a fé para Abraão. E diz a Bíblia que Deus deu um sinal que havia aceitado a própria fé que ele havia dado para Abraão. Tem muita gente que tem fé na mensagem, tanto quanto eu tenho, mas a sua fé não foi selada, não foi aceita por Deus. Isso é o batismo do Espírito Santo.
Sela a minha fé na mensagem. É a sua oração. Sela a minha fé na mensagem. Então Deus veio e deu circuncisão para Abraão, como um sinal de que havia aceito a sua fé. Agora, essa obediência de Isaac deve-se à semente que ele tinha, semente original. Ele seria pai das nações. Abraão, através de sua fé, diz assim, ele mandou até olhar para cima e ver se ele podia contar as estrelas. Agora veja um que tinha um só. Deus manda ele olhar para cima e ver se ele pode contar as estrelas, que assim seria a sua descendência. Nós começamos a meditar nisso, sob um céu estrelado, numa madrugada, por exemplo. Irmãos, dá uma sensação de pertencer a esse grupo de Abraão, a essa descendência de Abraão, essa posteridade de Cristo. E você se encontra contado entre essas estrelas, contado entre essa descendência, essa posteridade. E você confia tanto a ponto de receber alívio, alento, consolo, ânimo, recompensa pelo que tem sofrido, pelo que vai sofrer, pelo que vai enfrentar ainda, tudo mais. Agora, essa obediência a Isaac, eu estava pensando, a criação dos filhos hoje está muito errada. Eles estão criando seus filhos de uma maneira completamente errada. Eles estão dedicando um carinho aos seus filhos e uma tolerância completamente errada. Diáconos estão criando filhos da mesma maneira também. As mães têm uma ação tremenda no assunto. Às vezes o pai, com certo carinho, tira toda a força moral da mãe para com os filhos. Às vezes uma mãe, também da mesma forma, tira toda a força do pai. Vocês sabem perfeitamente que o que dá o prato de doce é que é mais querido, não é? É o que adula mais. Uma criança, desde que ela tem entendimento para dizer não, ela tem entendimento para obedecer. Eu tenho visto criança de 2, 3 anos, tudo o que você fala, ela está mexendo com uma coisa ali, a mãe ou o pai fala e diz, não, venha cá, não vou, me dá isso aí, por favor, me dá isso aí, não, desce do carro, não, para de buzinar, não, e entra no carro, e acaba com o carro, e buzina carro, e liga farol, e desliga farol, e liga para-brisa com vidro sujo, seco. Fique sabendo, esses filhos, vocês têm que saber que isso aí é a criação do mundo, não é a criação dos filhos de Deus. Eles apanham espíritos errados com avós, com tios, esse povo todo com o ambiente deles. Eu sei que eu ponho muitos pais em aperto, em dificuldade, até em desespero por causa disso, porque há muitos que lutam com tudo que tem e parece que o negócio não tem solução. Mas você tem que saber que a criação desse século é totalmente pervertida. Ninguém poderá contar com um filho, com uma filha, como Abraão contou. Porque na hora de pegar aquele moço e botar no altar, ele diz, não, ele pula lá fora. Ele não anda junto com o pai. Ele cresceu dizendo não. Dá na hora da comida, bom, eu quero é doce agora. Bom, então dá doce, tadinho, dá doce para ele. Briga com a mulher, dá palavras duras para a mulher. A esposa tem que dar doce. Está fazendo um mal. Eu gosto de entrar nessas coisas, sei que edifica a igreja. Dá doce para o menino. Daí meia hora, lá vai escrava. Mãe, eu quero comer. Põe o prato. Mas como eu sofro quando vejo essas cenas. Afinal de contas, nossos filhos não são bestas para serem criados como bem entendem. E então surge o carinhozinho, eles se tornam-se engraçadinhos, e a doçura das crianças,
E acaba só o mal, mal e mal e mal e mal acarretando sobre aquela pobre vítima da má criação. Por outro lado, encontramos os brutos, os legalistas, os estovados, passa de um extremo e cai no outro. Mas a noiva de Jesus Cristo, diz a Bíblia, se ela está fora da fila, há um grito para ela: entra na fila. Ela saberá. Criança é criança. Criança faz arte. Criança tem que brincar. Não se dá tempo. A coisa anda cada dia mais difícil. As circunstâncias vão fechando cada dia mais, dificultando cada dia mais. Mas há uma criação errada. Essa criação vai, como diz, dar água para as barbas. Essa geração, irmão Branham disse: como poderia vir outra geração? Não pode vir outra. De acordo com a Bíblia, poucos pastores podem ministrar. Pouquíssimos. De acordo com as Escrituras. Começando pelas suas esposas, pelos seus filhos. Paulo a Tito disse, que tenha filhos obedientes, fiéis. Essa é a Escritura. O irmão Branham ficou assim, escorregando, pondo reticência. Ele diz: bom, isso é o que diz a Bíblia. Depois, quando cresce, então entra o desespero tão grande e coisa e tal. Mas a coisa começa de cedo, irmã. A coisa começa de cedo, irmão. Você não vai precisar ter nenhuma brutalidade, nenhuma tirania, porque depois sustentar um lar sob um pulso carnal é a coisa pior que existe. Mas o amor corretivo impõe um poder, traz poder sobre o lar. Mas acontece que se perde tão facilmente, já começa sem domínios. Ora, se não pode dominar a criança, vai dominar o moço? Se como criança não pode dominar, vai dominar depois de grande? Domina como criança, depois de grande, precisa orar para ver se ainda vai dominar? Falta muita oração secreta. Falta total de oração secreta. Isso não é coisa que se resolve somente pelo rabo-tatu, pelo chicote. Não. Isso é coisa que se resolve através da oração secreta. E posição. Tem que se tomar posição. A posição que os pais tomam, devidamente instruídos por Deus, essa será ungida pelo Espírito Santo. E se você não pode crer nisso, então também não vai crer quando um filho adoece, você não vai crer que Deus possa pôr a mão ali para nada. Você não pode crer. Agora, o moço e o pai estavam andando juntos, com um sacrifício pela frente. Vejam de que maneira Isaac foi criado. Se os pais eram separados, naturalmente o filho foi separado. Se os pais foram santos, obedientes, aí está o exemplo perfeito: o filho foi obediente. Você pode dizer, mas isso aí se refere a Cristo, é um tipo de Cristo. Mas o que nos dá direito ao sinal é a obediência. E Deus açoita e corrige a quem Ele toma por filho. O irmão Branham disse que uma mãe que não bate não é uma boa mãe. Desde que não é uma boa mãe, não pode ser uma cristã. Agora, que tal essa mãe que vive lutando e chega o pai em casa e desmorona tudo, põe tudo de água abaixo? Mas notoriamente, na ausência do pai, eu estou falando de experiência, na ausência do pai, os filhos estavam sendo uma coisa. Quando o pai chegou, por que isso? Que espírito esse pai está trazendo para casa? E a mãe é de oração, a mãe é carinhosa, a mãe é zelosa, a mãe entende o que é brincar, o que é que precisa de brincar, o que é folguedo, mas ela passa a mão no cipó e corta as nádegazinhas, as pernas dele. Na hora que ela fala, vem, não vem, vai, não vai, larga isso, não mexa nisso, você tem brinquedo, isso aí não é brinquedo. Entender que isso aí não é brinquedo, menino. Tem que entender, isso aqui, olha, não é brinquedo. Brinquedo é aquilo que você ganhou para brincar. Casa de Deus não é lugar de brincar, você tem quintal para brincar. Papai e a mamãe saem de vez em quando com vocês para brincar.
Vocês não podem, vocês têm que entender isso. Mas quando o pai chega, há alguma coisa errada nisso. Quando é que um filho menor de idade tem direito de fugir da igreja e não estar com os pais na igreja mais? Depois, vamos ter condição de ministrar. Se você tem um filho de menor e esse filho não te acompanha para a igreja em todos os passos, fique sabendo, você não tem condição de ministrar, de ser diácono. Quer dizer que ele já tem direito de pensar por si, agir por si e se dirigir. Resultado, vai ser um moço desviado mesmo da palavra. É claro, você já entregou cedo. Deus vai te chamar a responsabilidade por isso. Vai chamar a responsabilidade dos pais por isso. Bom, mas eu não estava pensando em falar nisso, eu estou pensando em explorar um outro suco daqui, mas fui preso nesse assunto, porque isso aqui é tremendo. Eu e o moço iremos até ali, o pai falando com a boa consciência, sabendo o que estava fazendo, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Confiança. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Você tem que sempre gravar. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, pôs em ordem a vida. Porque ele quer oferecer filho sem fazer da sua vida um altar em ordem. Quer o sinal no lar sem pôr o sinal. Mas ele botou a lenha em ordem e amarrou Isaque, seu filho. Ele tinha domínio. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, um cutelo levantado. E disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Parece que eu vi assim, numa madrugada, Abraão chegando e dizendo assim: querida, eu tenho uma notícia para você. Ela sabia que Deus falava com Abraão. Deus pediu a Isaque, e eu vou lá, em determinado lugar, oferecer a Isaque, o nosso filho único. Irmãos, eu não creio de maneira alguma que Sara era uma mulher natural, carnal, a ponto de sapatear, arrancar cabelos e se pôr na frente e gritar com ele e dizer: não foi você que teve dor de parto? Por que você quer bater agora? Quer corrigir? Parece que eu pude ver, na minha meditação sobre esse assunto, que o Espírito me trouxe, Sara olhando a Isaque, dando o último beijo nele, e ele beijando a sua mãe, e ela vendo ali o seu marido. Veja só que quadro. E o seu filho único, querido, montando no jumento, seus servos ali, e ela foi olhando da porta, até que sumiu lá, só a poeirinha da estrada, desapareceu. Irmãos, Deus não pode fazer com os nossos filhos aquilo que Ele quer fazer. Deus não pode fazer, porque quando nós conseguimos filhos obedientes, humildes, nós nos pomos na brecha de uma tal forma que quer fechar aquilo dentro de um afeto nosso. Todo extremo aí leva a pessoa para uma fronteira. Mas ali estava um casal a quem Deus podia falar, pedir, tratar. Essa é a noiva. Essa é a noiva de Jesus Cristo. A Bíblia não diz nem detalhe o assunto sobre Sara, nem falou que se Abraão foi dar satisfação para Sara, nem nada. Eu não vejo isso aqui. E Sara sapateando e pulando na frente. Não, primeiro você tem que me matar. É amor de mãe, não é? É mãe. Mas lá estava
o tipo da noiva de Jesus Cristo. E foram eles caminhando, o pai e o filho. Olha, agora vocês vêm trazendo isso para a vida espiritual, para a noiva. O pai e filho andando juntos para o sacrifício. Quando ele levantou seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Quantas vezes Deus nos chama para recebermos coisas maiores, bênçãos espirituais, e nós deixamos de receber por causa da maneira da chamada, por causa da maneira que Ele nos chama, por causa da primeira vista da coisa. Quando nós propomos obedecer calados, sempre nos traz um resultado melhor, diz a Bíblia. O profeta ensina assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Ali estava Jesus Cristo mais tarde. Se recluiu no Getsêmani, contendendo consigo mesmo, lutando, relutando ali a parte humana. Disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Suando sangue, voltou lá, estavam os 3 companheiros pessoais dele, dormindo. E ele disse: mas não podeis velar comigo um só instante? Não podeis? Nessa hora tão tremenda, nessa hora de angústia, o mesmo que ofereceu a vida no lugar dele estava dormindo. Não participavam em nada da aflição do filho ali, de Jesus, completamente separado. E ele voltou e orou novamente: se é possível, passa de mim este cálice, Senhor, Pai, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. A obediência à vontade de Deus. Na maior parte dos casos, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. A maior parte das orações são inspiradas pelas necessidades, pelas vontades. Então nós acabamos querendo que Deus faça a nossa vontade. A nossa vontade sempre é boa, para filho, para filha, para o genro, para a nora, para o sogro, para a sogra, para os pais, para os filhos, para os irmãos. Nossa vontade é boa e nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas o caso é diferente. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos segundo a nossa vontade. Mas o caso aqui é contrário. É segundo a vontade do Senhor. Segundo a vontade dele. Então Jesus voltou lá e pela terceira vez, quando ele veio, lá estava, dormindo de novo. Disse: agora pode dormir. Já chega aquele que me traz. E logo ele foi levado para o Calvário. Lá ele derramou seu sangue. Sem aquele sangue para o qual aquele cordeiro que apareceu lá séculos atrás, preso pelas pontas no mato, apontava. Sem aquele sangue, nenhum de nós podia ser chamado filho de Deus. Nenhum sequer. E agora o irmão Branham diz assim: agora quando você nasce na família, então é um filho e uma parte de seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo, e o sangue dos touros e bodes cobria o pecado, porém não o podia remir, senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e a tirou completamente, e a devolveu a seu pervertedor, o original Satanás. Logo a Satanás,
e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Agora, isso ali mostra que nós cremos. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Eu creio que quando o pecado é confessado, sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito de tal maneira. É como quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro e a desintegra, tornando-a a seus químicos, e leva outra vez à sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isso então coloca o homem novamente do outro lado do abismo como um filho de Deus. E ele chega a ser, pois até o poder criativo de Deus mora nele. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será. E assim temos que chegar a ser. Agora você vê, toda a vontade de Deus se expressa através dos seus filhos. Começando por aqui, que o pecado é totalmente aniquilado. Volta para sua fonte de origem. Então aquele se torna um filho, e o filho e o pai podem andar juntos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Então a coisa ficou presa na obediência. O pai estava andando com o filho, porque o filho estava obediente. O filho poderia pegar uma moto ali e sair correndo ao contrário de Abraão. O filho podia pegar um carro pervertido e sair correndo totalmente contrário a Abraão, ao seu pai. O filho podia pegar ali um cavalo de corrida e sair correndo completamente contrário. Podia tomar um avião e qualquer outra coisa. Viajar completamente contrário ao pai. Mas como era filho, então estava junto com o pai, mesmo para o sacrifício. Como somos filhos de Deus, e não bastardos. Fomos gerados em pecado, como Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Todos pecaram, não tem nenhum melhorzinho do que o outro, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas esse cloro de Deus fez com que o pecado voltasse à sua fonte de origem, que é Satanás, e quem vai ser aniquilado eternamente, jogado no lago de fogo, por causa de seus pecados, não é você mais, é Satanás. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será. E assim temos que chegar a ser. Mas se não podemos as mínimas coisas, se não podemos entrar em guerra com os espíritos, e orar, e fazer uma barreira dentro de casa, e colocarmos esses filhos dentro da ordem, o lar dentro da ordem, pela oração, pelo amor, pelo carinho e pela correção, pela autoridade do Espírito, se não podemos as mínimas coisas, como vamos poder as máximas? Se não podemos crer na cura divina, quando é que vamos ter o poder criativo? Isso está tudo potencialmente em nós. O poder criativo, todas as coisas. O profeta diz assim: e eles poderão chamar bilhões de moscas. Eles terão o poder da palavra falada. Porque o livro que Adão perdeu, esse foi restaurado, foi para a mão do dono original, e isso pertence à noiva, veja só. Era o livro da redenção selado com 7 selos, e ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. João então chorou porque não se pôde achar nenhum homem digno de tomar esse livro da mão do dono original, para onde voltou depois que Adão e Eva o perderam. Assim foi devolvido depois, e eles trocaram seus direitos da palavra, as promessas e as suas heranças. Recordem, eles controlavam a terra. É isso que vai acontecer novamente. Ele era um pequeno Deus, porque ele era um filho de Deus, e um filho de Deus é um pequeno Deus. Agora, isso não é contrário às Escrituras, sei que sou estranho, porém Jesus disse: se vós chamasses aqueles a quem chegou a palavra, e a quem vem a palavra de Deus, aos profetas, então disse: se aqueles a quem veio a palavra os chamasses deuses, então como me condenais quando digo que sou filho de Deus? Assim eram deuses. Agora vocês querem ver como o profeta fala aqui na mensagem intervalo sobre isso? Ele diz assim:
Agora, o que está sucedendo? O título está nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele fez um caminho para a redenção, uma maneira de voltar, e algum dia o Redentor o tomará de novo. Agora vê você para onde vamos? Observe bem este que está sobre o trono. Agora bem, está esperando o reclamo pela redenção, sua própria redenção. Que é este livro da redenção? Este título de propriedade é um título que tem sido examinado até sua origem. É como o exemplo que demos esta manhã da gotinha de tinta. Quando a tinta caiu no cloro, voltou a ter sua origem. E quando o pecado tem sido confessado e tem caído no sangue do Senhor Jesus Cristo, irmão, lhe é dado um título que abstrai diretamente ao Criador. E você chega a ser um filho de Deus. O filho e o pai andam juntos. Quando a tinta caiu no cloro, voltou até sua origem, e quando o pecado tem sido confessado, tem caído no sangue do Senhor Jesus Cristo, irmão, lhe é dado um título que abstrai diretamente ao Criador. E você chega a ser um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Sua redenção significa uma possessão legítima e completa a tudo que foi perdido por Adão e Eva. Irmão, que deverá fazer isso para um cristão renascido? Sua possessão legal, ao título de propriedade de vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Irmãos, o que acham disso? Vejam, isso significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Isso é obra consumada de Jesus. Potencialmente está em tudo em você, mas ao desânimo. A fé não pode te levar ao desânimo. Você começa a orar dentro de casa e a coisa está pior, então você vai orar, vai continuar orando. Irmão Brandi, se você demorou uma semana, ou duas, ou três, mas você não se move dali, porque você está ancorado. Houve um processo para aparecer o pecado. Você sabe qual foi. Então, o irmão Brandi mostra ali como foi o processo que a serpente usou. Vocês sabem qual foi o processo. Agora, vocês conhecem também o processo, nós conhecemos o processo de Deus. Conhecemos o processo da serpente, sabemos que Caim não foi filho de Adão, nós cremos nisso perfeitamente, que Caim não foi filho de Adão. Adão não tinha uma semente assassina para trazer ao mundo, a serpente é que tinha a semente assassina para trazer ao mundo. Se Eva nunca tivesse traído seu marido, nenhuma mulher no mundo trairia seu marido. Não haveria traição. Vocês têm que entender isso. Mas o que? Houve um processo para vir o pecado ao mundo. Mas eu pergunto agora, há um processo? Há um remédio? Aleluia. Há um remédio. Há sim um remédio. Aleluia. Você sabe qual é esse remédio? Amém. Esse foi o processo de Deus. Você conhece a história quando o anjo do Senhor apareceu a Maria e saudou-a com aquela saudação tão especial, não é? E disse para ela que ela ia conceber do Espírito Santo. E ela então disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Então vem aquele processo de Deus. O processo de Deus foi esse. E trouxe a Jesus Cristo, através do qual, como o irmão Brandi disse, os céus e a terra estiveram ligados. Mas eu quero continuar aqui. Essa parte aqui é muito importante. Nós chegamos aqui no intervalo. Agora, quando um homem tem sido redimido, ele já não tem desejos de alta educação, nem tem desejos das coisas do mundo, nem da sabedoria do mundo. Ele já não quer escolher essas coisas. Ele já é redimido. Já não quer dirigir-se a si mesmo. Já não quer que ninguém trate de lhe convencer aonde deve ir ou o que deve fazer. Ele unicamente espera até encontrar a decisão que fez seu feitor. Isaac estava daquela maneira como filho, ele estava desse jeitinho com Abraão.
A noiva, os filhos de Deus, estão do mesmo jeitinho com Deus. Vê você? Com a palavra. Então ele vai no nome de seu feitor, quando ele diz que vá. Porém, o homem que sempre anda em busca da sabedoria, diz: está bem, porém ali não vão pagar melhor, então me irei para lá. Vê você? Essa é a sabedoria. Agora, Adão pecou por causa do arrazoamento de sua esposa, em vez de manter-se com a palavra de Deus. A irmã Brana uma vez passou na frente do irmão Brana, no caminho dele. Ele diz assim: sai fora do meu caminho, sai da minha frente. Sai da minha frente. Agora, Adão pecou por causa do arrazoamento de sua esposa, em vez de manter-se com a palavra de Deus. Assim pecou Adão. Sua esposa se pôs a arrazoar com Satanás, logo ofereceu a Adão o produto, e ele se soltou da palavra e se vendeu. Ele também perdeu sua herança quando perdeu o companheirismo e os direitos da vida eterna. Recorde o que lhes disse Deus, porque no dia que dele comerdes, morrerás. Então, quando perdeu sua vida, também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha o controle completo da terra. Ele era Deus na terra. Deus é o Deus do universo de tudo. Porém, seu filho tinha essa terra sob seu próprio domínio. Mas, meus irmãos, vocês que se casaram na mensagem, não têm domínio do lar? Como vai dominar a terra? Não conseguem ter um sinal no lar? Se casaram na mensagem, eleito com eleita, eleita com eleito, deixar o lar virar uma baderna, não ter domínio espiritual sobre os filhos, sobre as criancinhas que Deus lhes deu. Eu não posso falar assim como que ferindo as pessoas. Se precisa de desespero, então entra em desespero. Perdeu o domínio. O homem perdeu o domínio. A mulher perdeu o gosto do domínio do varão, da sombra. Perdeu a confiança no homem. Então ela tem que ter sua bolsa independente. O mundo está assim. Mas ele podia falar, podia nomear, podia parar a natureza, podia fazê-lo. Porém, quando fez isto, então perdeu sua herança. Agora Adão podia dizer: mova-se este monte daqui para ali. E assim sucedia. Adão podia dizer: mova-se esta árvore dali para cá. E assim sucedia. Porque ele tinha o controle completo e supremo, como um Deus menos abaixo de nosso Deus Pai. Porque ele era um filho de Deus. Não seria possível parar aqui e pregar uma mensagem muito tremenda? Não poderíamos pregar aqui uma mensagem tão tremenda? Veja o que o profeta: Deus é Deus sobre todo o universo. Todo o universo. Adão era Deus sobre a terra, controlava a terra. Ele entregou a terra, toma conta. Agora, Deus é Deus sobre todo o universo. Você é o Deus do seu lar. A irmã é o Deus dos seus filhos. Quer dizer, é o Messias. Isso aqui é segredo, é mistério. Mas, veja só, irmãos, como pode crentes libertados, batizados no nome de Jesus Cristo, o que é que está acontecendo? Perde-se o domínio completo de todas as coisas. A pessoa se descredencia, se desmoraliza na palavra, nos tratos, nos compromissos, se descredencia a si mesmo, perde aquela autoconfiança que o homem tem que ter, certo? Deus nele, não é? Perde tudo, todo o controle completo, então perdeu alguma coisa. Isso aqui é demasiadamente profundo. Se Deus está nos dando isso, a quem mais é dado, mais é exigido. Agora veja, lá estava Abraão e Isaque andando juntos. Eu não estou fora da ordem não, preste bem atenção. Agora aqui estava Adão e Deus andando juntos. E Adão tinha prazer em ouvir a voz de Deus, conforme acabamos de ouvir, em ouvir a sua voz. Mas quando o pecado entrou,
que ele recebeu a mulher pervertida. Se ele não tivesse recebido, ela morreria sozinha. Mas ele recebeu a mulher pervertida. Resultado, coseu vestes de folhas para si. E qual foi o primeiro passo? Foi se esconder de Deus. Você não vê como a pessoa está aí, vai começando, ficando nas fronteiras da igreja, vai indo, daqui a pouco desaparece, se vai embora, não dá nem notícia, não dá nem satisfação, não tem hombridade, pelo menos de dizer assim, ó, irmãos, eu não creio nisso aí, eu não creio nesse pastor, eu não creio nessa mensagem, eu não creio em nada disso aí. Mas pelo menos a hombridade de dar uma satisfação, que não vem mais. Mas logo eles fogem. Isso aqui está muito bem. Logo encontra tanto defeito no ministério, nos diáconos, e apresenta tanta coisa. E quando a pessoa quer cair, irmão, qualquer coisa serve. E apresenta tantos motivos e tantas alegações, tem que ter motivo mesmo. Eu disse, se minha avó não tivesse morrido, ela estaria viva. Não é certo? Ela estaria viva, é claro. Ninguém cai se não tivesse uma pedrinha ali para ele tropeçar ou qualquer coisa. Ou então perdeu o equilíbrio, não é? É certo? Então, ele perdeu aquele controle completo. A coisa é de medida, é de escala. Hoje nós temos alguma coisa que está sob nosso controle. Começando por nós mesmos, nossos sentimentos, nossos afetos, nossos nervos, sistema nervoso, né? Controle, você vê, a ponto do espírito estar sujeito a nós, o espírito do profeta sujeito ao profeta. Então perde-se o controle. Mas sabe o que foi que perdeu antes? Foi a companhia do Pai. Foi a companhia do Pai. Amós pergunta, os dois podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Não, não podem andar. Agora, Isaac estava de acordo com Abraão. E quando Abraão começou a amarrá-lo, respondeu tudo para Isaac. Atitudes. As atitudes respondeu tudo. As palavras disse, somente Deus para si, cordeiro proverá. Mas quando ele começou a amarrar, então Isaac entendeu. O cordeiro sou eu. Papai, me explica isso aí. Por que o senhor vai fazer isso comigo, papai? Eu fiz algum mal? E ele continua amarrando. Isaac está calado, como um cordeiro. Não pediu explicação. Quem obedece não pede explicação. De repente, Abraão o pegou, tomou e o pôs sobre o altar, com a lenha em ordem. Pôs em ordem a lenha. E então tomou o cutelo para sangrar. Eu acho que Abraão podia ver o reflexo da sua própria imagem nos olhos de aqueles olhos tão limpos, tão puros de Isaac. Aquela hora que ele se pôs em cima do altar, que olhou bem nos olhos de Isaac, e podia ver lá nos olhos de Isaac o reflexo de sua imagem, como num espelho. Pois ali estava um filho legítimo que andava com o pai e refletia a imagem do pai. Tão meigo, tão bom, tão puro. É esse que é o próprio para ser sacrificado. Então vai, Isaac. E ali então nós lembramos novamente de Jesus. Jesus era aquele cordeiro. Jesus era aquele carneiro que apareceu ali no lugar de Isaac, para fazer de nós filhos, porque ali então era o processo de Deus. O processo da serpente parece que havia vencido, porque antes de Adão conhecer a Eva, Eva já tinha no seu ventre a semente da serpente. Porém, antes de José conhecer Maria, Maria já tinha a semente do Espírito Santo de Deus dentro de si. Olha que processo semelhante, mas totalmente o contrário. Um num polo, outro no outro polo muito diferente. E ali então traria o filho que andaria com o Pai. Jesus não ficou nem um instante sem o Pai, senão aquela hora que o meu pecado, as minhas mentiras,
as minhas cobiças, os meus adultérios, os seus pecados recaíram sobre ele. Os nossos pecados começaram a fazer Jesus suar sangue, antes de nenhum homem pôr um cravo nele, antes de qualquer romano pregar um prego na mão de Jesus e lhe dar uma chicotada, os nossos pecados já haviam ferido seus poros, já havia suado sangue. Ah, mas o sangue lá da cruz foram homens que fizeram, feriram, mas e lá quando ele suou o sangue, naquela agonia? E lá então ele ouviu aquela voz. Aliás, ele disse, exclamando, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Tanto tempo eu tenho andado com o Senhor, eu sempre procurei fazer tua vontade. Oh, irmãos, a maior desgraça, o maior peso, a maior angústia é uma pessoa que nunca havia pecado e que sempre andou com Deus e que tinha companheirismo com Deus, agora ser abandonado. Aquilo ali que foi dor, não foram totalmente os cravos, não. A dor maior estava ali. Deus sair dele, ele próprio se esvair, ficar sozinho, ficar só o tabernáculo ali vazio. Deus meu, por que me desamparaste? Mas a resposta veio, esse é meu processo. É através desse processo que eu reclamarei os meus. É através desse processo que eu vou formar o meu corpo, o qual vencerá, através do qual eu vencerei durante todas as eras da igreja. Agora você tem que sempre carregar essa mensagem. Eles andavam juntos para o sacrifício. E Isaías disse, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, ele foi lá e ficou sozinho, subiu no Calvário, ficou sozinho, derramou seu sangue, baixou a sepultura, foi ressuscitado no terceiro dia, mas agora, ele está vendo o trabalho dele, a recompensa. Durante as eras ele viu tudo aquilo e agora chegou aqui em você. A última é você. O último é você. Aleluia. Glória a Deus. Cumpra em mim a tua palavra, Senhor. Deus para si cordeiro proverá, meu filho. Mas meu pai, onde está o cordeiro? Você não pode procurar onde está o cordeiro hoje. Você não vai procurar para Deus, porque você sabe que o cordeiro é você. E o irmão Branham disse que às vezes o nosso espírito se põe tão rebelde que nós pensamos que não somos cordeiro. O cordeiro da sua casa é você, meu irmão. O cordeiro da sua casa é você, meu irmão. O Cristo de lá é você. O crucificado da sua casa é você. A crucificada da sua casa é você. Você anda com Deus. Agora veja que diferença. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Porque Ele tem nos dado do seu Espírito. O seu Espírito está em nós. E Ele não retira de maneira alguma o Espírito Santo de nós. De maneira alguma, estamos selados até aquele dia. É uma obra consumada. Estamos selados por dentro. E Satanás selado pelo lado de fora. E o que se vê em você é a marca do seu dono. Sabe-se que você é propriedade. Quando você chega numa fazenda, está a placa lá, fazenda tal, propriedade fulano de tal. Chega num edifício tal, propriedade fulano de tal. Mas chega em você, propriedade de Jesus Cristo. Satanás não pode pôr essas roupas sujas do mundo em você. Satanás não pode pôr um cigarro na sua boca mais. Satanás não pode pôr uma garrafa de cachaça mais na sua mesa. Satanás não pode pôr mais uma mentira na sua boca. Satanás não põe mais um adultério nos seus olhos. Satanás não pode fazer mais nada disso. Por quê? Porque você é propriedade de Deus. Propriedade de Jesus Cristo. E o profeta disse, tira sua mão imunda, Satanás.
da propriedade de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ele andou junto com o Pai e foi obediente ao Pai até a morte. O Pai o colocou sobre o altar e ambos andavam juntos. Enoque andou com Deus, Jesus sempre andou com Deus. Se você veja, isso é a mensagem do dia. Esse é o sinal, é o Espírito Santo em você. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, o que acabamos de ouvir, Senhor, simplesmente nos faz lembrar que se temos de fato, ó Pai Santo, o Espírito do Senhor em nós, nós andamos com o Senhor. Isto é, com a palavra. Dentro da palavra, dirigimos a nossa vida pelo que está escrito. Porque é através do que está escrito é que nós vencemos. Nós permanecemos de pé. É através do que está escrito é que nós podemos derrotar a Satanás, vencer as enfermidades, criar os nossos filhos no caminho do Senhor e não sermos desmoralizados, perdermos, ó Pai Santo, o domínio daquilo que o Senhor tem entregue para nós cuidarmos. A essa virgem foi entregue uma virgindade que ela deve ao seu futuro esposo, a quem nem conhece ainda. Saiba ter domínio, guardar aquilo que o Senhor tem entregado. Assim sucessivamente, aquela irmã recebeu um lar, que ela saiba, ó Deus, dentro desse pequeno mundo, ser a perfeita rainha dali, Senhor. Ter domínio espiritual sobre todas as hostes malignas. Para isso ela não se encontra enredada com os parentes, com espíritos errados, bem como aquele pai de família também, Senhor. Precisa força cada um, precisa sabedoria acima de tudo, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Vira apenas uma guerra, vira apenas discussão, vira apenas palavras, tirania. O que se não pode fazer pelo Espírito, não se deve fazer pela força, pela carne. Não tente fazer nada pela carne, faça tudo pelo Espírito, porque o que se não pode fazer pelo Espírito é melhor não fazer. É melhor deixar a coisa ir de água abaixo do que fazer pela carne. A única maneira de fazermos as coisas é pelo Espírito, porque essa é a maneira que Deus atua. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Está a resposta, irmão. Está a resposta, irmã, da sua pergunta. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, põe a tua mão, Pai bendito, sobre as pessoas que vão usar essas peças de roupa, Deus, sobre os pedidos de oração, Deus. E nesta hora apresenta as criancinhas a Ti, Senhor. Oh Deus, o tanto que elas precisam de seus pais, como nós precisamos do Senhor. Pai bendito, toma todas as irmãs e irmãos nas Tuas mãos, ó Pai Santo, e cuida de cada um, para a honra e glória do Teu santo nome. Dá saúde para o Teu povo, Senhor. Sustenta cada um na fé apostólica, no amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim, como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma
com o Senhor, como Isaac andou com seu pai. Que quadro, Senhor Deus, tão triste, porém tão bonitos, e que fim tão glorioso o Senhor deu a Abraão, a Isaac e a toda a sua descendência. Aleluias. Senhor, isso não poderá acontecer comigo nem com nenhum de nós, se o Senhor não fizer isto por nós. Não nos deixa sozinhos, não retires de nós a tua companhia, o teu Espírito Santo. Crie em nós corações puros, renova em nós espíritos retos. Não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Espírito. Jesus, ajuda, ó Pai Santo, aquele que tem pouca força. Lá em Éfeso o Senhor viu isso, lá em Apocalipse, ó Pai Santo, o Senhor viu isso, ó Deus. Tens pouca força. Senhor, meu Deus, estamos em debilidade. Quando ouvimos certas coisas, parece que ficamos cercados mesmo por todos os lados. A via de escape tem que ser do Senhor. Não queremos nada, Senhor Deus, forjado, fabricado por nós. Queremos do Senhor, ó Pai Santo. Porque não tenhamos nada, absolutamente nada, do que termos incorreto, Senhor, errado. Os céus estão repletos de dons reais, espirituais, pelos quais nós podemos fazer tudo pelos nossos lares, pelos nossos filhos. Senhor, por isso não precisamos de carne, de sangue, de brutalidade, de ignorância, Senhor. Precisamos dos dons reais, da sabedoria do alto, do dom inefável, da boa dádiva que vem dos céus. Em nome do Senhor Jesus, põe a tua mão sobre essa igreja, Senhor. Ajuda-se na luta de cada um. Que ninguém desanime, Senhor. O importante é encontrar lutando, reconhecer que isso é verdade e lutar por isso. Em nome de Jesus Cristo. Guarda e sustenta, Senhor, com saúde e com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos, e os guarde. No nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele
perdão e alegria. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.